Boa tarde. Boa tarde. Essa é a nossa última palestra, né, da minha parte. Então, gostaria de agradecer já a direção do seminário que nos convidou, nos trouxe aqui para estudarmos esse tema tão relevante para todos nós, dispensacionalistas. Agradecer também a parte dos professores e alunos, né, que estiveram aqui conosco para refletir sobre essa temática. Esse almoço que para mim foi muito bom, foi uma bênção, um tempo gostoso de reflexão e também conhecer bem o pastor Helder Cardinho, um tempo muito gostoso de estar conversando e trocando ali ideias e também aprendendo aqui com as palestras. Realmente foi um tempo muito edificante. Só não foi melhor porque a esposa ficou, né, e a gente fica meio assim, mas eu entendo que também acho que ela acharia meio enfadonho, né? Ela disse que ia assistir pelo Facebook, né? Então, Deus queira que tenha sido proveitoso para ela também. Mas esta temática de hoje, que também vai ser abordada logo mais à noite, é extremamente relevante, a questão da nova aliança e como os dispensacionalistas, né, que têm um maior grau de descontinuidade no seu sistema teológico, como eles enxergam a nova aliança. Para quem é continuista, bem continuista, não tem problema nenhum, né? A igreja está na nova aliança e tudo bem. Mas no meio dispensacionalista, nós temos pelo menos, né, 4 grandes posições. Então vamos começar apresentando essas 4 grandes posições com relação à nova aliança e como, né, os dispensacionalistas observam esta nova aliança. Na verdade são 4. A primeira posição não é dispensacionalista, é que a nova aliança ela é exclusiva para a igreja. Essa é de modo geral da teologia do pacto, né? Ela nesse momento ela é exclusiva para a igreja. A perspectiva da nova aliança sendo exclusiva para a igreja, especialmente representada pelos teólogos do pacto. Na verdade, quando dizemos que ela é exclusiva da igreja, devemos ressaltar que esse grupo defende a teoria da substituição. A ideia de que Israel foi substituído pela igreja, que o povo teocrático de Israel foi substituído pela igreja na nova aliança. Basicamente, eles compreendem que só há, na verdade, um povo, mas com economias pactuais distintas. Nesse entendimento, a nação de Israel já cumpriu o seu propósito dentro da progressão da revelação de Deus. E agora é o momento. Então, hoje, a nova aliança ela é exclusiva da igreja, porque Israel foi substituído pela igreja. Foi prometida a Israel para a turma da teologia do pacto, se cumpre na igreja. Mas uma segunda posição, essa posição que eu acabei de falar não é uma posição dispensacionalista, obviamente, mas as outras sim. Uma segunda posição, essa dispensacionalista, diz que a nova aliança é exclusiva para Israel, é o oposto da primeira, é exclusiva para Israel. Esse grupo de dispensacionalistas, eles são extremamente descontínuos, né, com relação ao Antigo e Novo Testamento. Aqui nós temos o grande expoente, John Nelson Darby, e alguns estudiosos do seminário Tyndale, né, em Ontário. O Pentecoste afirma que este grupo sustenta a teoria de que há uma e somente uma nova aliança nas Escrituras, feita com as casas de Israel e de Judá, né, a ser realizada em um tempo futuro. Então há um futuro escatológico para Israel e então a igreja não participa da nova aliança, porque a interpretação dele é que, segundo Jeremias 31, do 31 ao 34, que é o texto clássico da nova aliança, entende-se que foi dado para Israel e para Judá, e pronto. Então a igreja, com um parêntese aí no plano do Senhor, ela não entra na nova aliança. Uma terceira abordagem é que existem 2 novas alianças, uma para a igreja e outra para Israel. Observa-se uma nova aliança para Israel no Antigo Testamento, que é bem claro, e também se vê uma nova aliança para a igreja. Então, como somos descontínuos, essa turma aqui, esses dispensacionalistas, entendem que só podem ter 2. Quem defende esta visão, o principal defensor, é o Lewis Sperry
Schaffer, né? Aquele da teologia sistemática, que monta sua argumentação defendendo a nova aliança para a igreja a partir de textos como Lucas 22:20, no qual diz que esta incorpora a promessa de salvar e manter a graça para aqueles que têm posto sua confiança no sangue redentor de Jesus. As bênçãos derramadas são as posições oriundas da salvação que o crente de hoje possui em Cristo. A nova aliança para Israel, como em Jeremias 31 e citada lá em Hebreus 8, deve e somente deve ser cumprida pela nação de Israel e não pela igreja, já que essa foi uma aliança literal com a descendência física de Abraão. Isso aqui é a posição do Schaffer. Schaffer tem o cuidado de observar que a nova aliança de Israel deve ser distinta da nova aliança em vigor na igreja atualmente. Certo? Então, existem duas novas alianças. E uma quarta e última posição que diz que a nova aliança é para Israel, mas existem as bênçãos expansivas para a igreja. Talvez você já ouviu falar dessa posição. Essa é defendida pelo Scofield, né? Desde 1917, em sua Bíblia anotada. Ele vai dizer que há uma nova aliança com dupla aplicação. Uma para Israel no futuro e uma aplicação para a igreja agora. Certo? Então, creio que o Scofield aqui, todo respeito à posição dele, ele tenta dar um desdobro ali para poder encaixar no seu sistema uma nova aliança que é para Israel, mas se aplica à igreja. A questão é ver nestas posições uma consistência e coerência, né? Então, obviamente, na nossa palestra nós não temos tempo de investigar cada argumento de cada posição, pelo menos das três dispensacionalistas aqui apresentadas, e não temos como fazer um estudo aqui nesse momento, investigando os furos de cada, ou as falhas de cada argumentação aqui dentro da Escritura. Por isso nós vamos nos centrar no estudo bíblico, que vai apresentar também uma posição sobre uma nova aliança, uma posição coerente, onde existe uma nova aliança para Israel, sim, e essa mesma nova aliança a igreja participa, né? Pensando, obviamente, na chave hermenêutica do já e ainda não. E aí você já entende que é um dispensacionalismo, né? Que é descontinuísta, mas também tem um certo grau de continuidade. Algumas questões. Antes de apresentar as questões, vamos ler Jeremias 31. Jeremias 31, que vai nos ajudar. É o texto-chave, mas nós vamos ver outros textos no Antigo Testamento, e no Novo também, mas no Antigo, que apresentam a nova aliança com outras designações. Então, Jeremias 31, verso 31 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É importante destacar também que a nova aliança ela é uma terceira de uma série de 3 alianças que nós entendemos como incondicionais, onde só Deus se compromete em fazer valer aquele acordo. A primeira foi a aliança abraâmica, né? Nós entendemos isso, já observamos nesses dias, nesses estudos aqui, onde Deus garante ali a Abraão e a sua descendência uma terra, a própria descendência, e a bênção a todas as nações, que nós entendemos ser a salvação no Senhor Jesus Cristo. Mas vem a aliança davídica, que, entendo eu, é um desdobramento da aliança abraâmica, porque na aliança davídica eles já têm a posse da terra. Salomão vai ampliar mais ainda esta posse, não chegando ao que se esperava ainda,
E a partir de Davi nós temos a descendência de Abraão já focalizada numa família real, de onde virá o Messias, que tem a ver com a bênção a todas as famílias da terra. E na nova aliança nós temos também um condicional, aí o ápice, onde o povo de Deus, pensando aqui em Jeremias 31, Israel, vai ser um povo que vai conhecer a palavra de um modo tão íntimo, que ninguém mais vai precisar ensinar a ninguém. A palavra estará no coração desse povo. Eles estarão extremamente ligados ao Senhor, isso num futuro ainda escatológico, leis escritas ali no coração, que também tem a ver certamente com o que foi dito da aliança abraâmica, da aliança davídica. A nova aliança seria uma aliança que é consequência dessas outras. Certa vez, numa conversa com o Dr. Walter Kaiser, nós perguntamos exatamente isso para ele. Eu perguntei com um certo receio, mas nós poderíamos entender essas alianças, umas se desdobrando da outra, uma como se fosse não consequência, mas uma espécie de especificação da outra aliança, a aliança abraâmica, a davídica e a nova aliança. Ele disse, é isso mesmo, até pensando no aspecto de uma revelação progressiva. Então, isso nos ajuda a entender que a nova aliança, ela é uma aliança que vai se concretizar ainda, como profetizado aqui, e dentro de um contexto onde entendemos que o Senhor estará mais íntimo do seu povo, e o povo de Deus estará conhecendo profundamente a lei do Senhor, como foi colocado a lei, não somente como os 613 mandamentos, mas o espírito da lei. A lei revela o caráter de Deus. Conhecer a lei gravada no coração, implica que nós estaremos profundamente comprometidos com o caráter do Senhor. Então, pensando nisso, e após ler Jeremias 31, vejamos algumas questões que nós tentaremos observar aqui. São várias questões. Então, uma delas, qual é a natureza da nova aliança? Qual a natureza? Por que uma nova aliança é necessária? Qual a relação entre a velha e a nova aliança? O que é novo acerca da nova aliança? Se ela é nova aliança, tem que ter alguma coisa nova. O que é novo nessa nova aliança? Como a nova aliança será implantada? A nova aliança é feita com quem? Só com Israel? Só com a igreja, que substituiu Israel? Se a gente acredita que não, claro. Mas é com Israel e com a igreja? É com Israel e tem as bênçãos expansíveis para a igreja? O que é que a Bíblia nos diz? Israel e igreja, ambos participam da mesma nova aliança? Se não participam, qual nova aliança é falada por Jesus, Paulo e o autor de Hebreus no Novo Testamento? Mas se sim, então de que modo ou modos Israel e a igreja participam na mesma nova aliança? Quais implicações isso pode ter para o nosso entendimento da relação entre Israel e igreja? Quando a nova aliança é antecipada, cumprida ou realizada, se é que o é, e o Novo Testamento, ensinando a nova aliança, nos leva a concluir que a promessa da nova aliança no Antigo Testamento é completamente realizada na igreja do Novo Testamento. Será que é assim que acontece? E quanto à nossa concepção de povo de Deus, será ela formada pelo nosso entendimento da nova aliança? Então são muitas questões. Você percebe aqui, são várias questões e certamente nós temos que especificar o nosso tempo. Por isso nós vamos primeiro ver a nova aliança na perspectiva do Antigo Testamento, depois observaremos a nova aliança na perspectiva do Novo Testamento, e então partiremos para um terceiro tópico, arrematando tudo que nós estaremos observando. Entendendo a nova aliança na perspectiva do Antigo Testamento, você vai observar que o texto de Jeremias 31, ele não é o único texto sobre a nova aliança. Existem outros textos que tratam da nova aliança. No Antigo Testamento, a nova aliança ela é entendida como aliança perpétua ou aliança eterna. Então vamos observar textos aqui de alguns profetas. Olhe Jeremias 32, verso 40, bem pertinho de Jeremias 31. Olha aí, Jeremias 32, 40, diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim.
Veja que Deus se compromete com o povo num relacionamento muito próximo, onde o povo nunca vai se apartar do Senhor. Essa aliança, ela é eterna. Essa é a mesma nova aliança de Jeremias 31. Jeremias 50, verso 5, diz assim: perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Então vamos nos unir ao Senhor nesta aliança eterna. Ezequiel 16:60. Olhe aí na sua Bíblia. Ezequiel 16:60 diz assim: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então veja que ela não é a aliança abraâmica, não é a aliança davídica, é uma aliança eterna, uma aliança perpétua, é uma nova aliança. Ezequiel 37:26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Essa característica da nova aliança implica Deus mesmo habitando com o povo. Na verdade, o santuário de Deus no meio do povo de Deus de Israel para sempre, é uma aliança eterna. Veja que esses textos nos apresentam o culminar da aliança abraâmica, da aliança davídica, e os profetas apontam para esta nova aliança que virá. Ainda, olha Isaías 24, verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Ainda em Isaías 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha a relação dessa aliança perpétua com a aliança davídica. Tem uma relação, porque a aliança davídica ela nos garante a chegada do Messias. Ela elucida, ela focaliza, especifica algo da aliança abraâmica, no caso, falando aqui da aliança davídica. E este Messias, ele vai garantir uma aliança perpétua. Essa é a ideia. Isaías 61, verso 8. Isaías 61, verso 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. O ideal, irmãos, era que cada versículo desse nós pudéssemos ler, não só o versículo, mas todo o contexto, né? Seria excelente, mas você percebe aí que o tempo não vai permitir, certo? Mas depois, né, quando a gente vai passar o material, em breve, né? E aí você vai e pode devagarzinho, lendo e relendo o contexto desses versículos. Mas também a nova aliança de Jeremias 31, ela é conhecida por um aspecto, um novo coração, um novo espírito. Nesta nova aliança, o povo de Deus terá um novo coração, um espírito novo. Olha Ezequiel 11:19, que também fala da nova aliança. Diz assim, Ezequiel 11:19. Só antes de vocês podem abrir para Ezequiel 11:19, mas em Jeremias 31, verso 33, fala desse novo coração. Por isso que nós entendemos que Ezequiel está falando da mesma aliança que Jeremias está falando. Olha Jeremias 31, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Estou lendo Jeremias 31, 33. Depois eu vou para Ezequiel 11:19. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Falando de um coração onde a lei está gravada. A ideia aqui é um coração fiel ao Senhor, um coração transformado. Não precisa mais eu aprender a lei está em mim, né? A ideia de uma obediência plena, digamos assim. Aí então você vai para Ezequiel 11:19, que você lê assim:
Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Isso lembra você algum texto do Novo Testamento? Ou não? 2 Coríntios, capítulo 3, né? Então ele está fazendo alusão à velha e à nova aliança. Paulo está fazendo alusão à velha e à nova aliança lá em 2 Coríntios, capítulo 3, pensando aqui em Ezequiel 11, 19. Olha ainda Ezequiel 18, 31. Ezequiel 18, 31. Estamos observando a nova aliança nesse aspecto, um novo coração, um novo espírito. Ezequiel 18, 31 diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Então é necessário você deixar a transgressão, um novo coração, um novo espírito. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Novamente, então essa mensagem ela se repete aqui em Ezequiel. Lembra que Ezequiel é um profeta do cativeiro babilônico, ele pregava lá entre os cativos. Ainda, volte agora para Jeremias 32, 39. Jeremias 32, 39 diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Então, é uma característica da nova aliança, um novo espírito, um novo coração. Esse novo coração é um coração que tem a lei gravada. Certamente isso é uma metáfora, isso é uma figura que nos revela a intimidade com Deus, com o caráter de Deus, com a obediência, uma obediência plena à lei do Senhor. Outro aspecto da nova aliança no Antigo Testamento é entendê-la como uma aliança de paz. Então, vários versículos falam da aliança da paz. Isaías 54, 10 é um deles. Olha aí Isaías 54, 10. Diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Esta aliança de paz também remete a aspectos da nova aliança. Ainda, verso 25, Ezequiel 34, 25. Farei com eles a aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. E ainda em Ezequiel 37, 26, nós lemos: farei com eles a aliança de paz, será aliança perpétua. Então a mesma aliança eterna e perpétua que acabamos de ler, que trata da nova aliança, é a mesma aliança de paz que estamos observando aqui. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Referência ao período escatológico. Alguns desses versículos também, uma fórmula escatológica é naquele dia, né? Depois desses dias, remetendo-se ao futuro. Esta nova aliança, Deus também a trata como uma aliança ou minha aliança. Nós observamos isso em Isaías 49, 8, quando Deus fala de minha aliança. Diz ainda o Senhor, Isaías 49, 8: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Então haverá um mediador desta aliança. Ainda em Isaías capítulo 59, verso 21, nós lemos assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Aí, o meu espírito, continuando no verso 21, Isaías 59, 21. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então, esta aliança de Deus, Deus chama de minha aliança,
mais uma vez tem uma relação com a palavra de Deus ligada com o povo e que não vai se apartar do povo. Oséias, capítulo 2, verso 18, também apresenta essa aliança do Senhor. Oséias 2,18 diz assim: naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Se referindo a uma aliança com Deus, essa aliança que trata do esposo com a esposa, mas aqui Deus com o seu povo, vivendo eternamente em comunhão. Então, observamos por estes versículos, e existem outros, mas estes aqui mais emblemáticos no Antigo Testamento, apresentando várias características e aspectos desta nova aliança. Uma aliança eterna, uma aliança perpétua, uma aliança de paz, uma aliança que Deus diz é minha aliança, uma aliança que tem como característica um novo coração, que tem como característica um novo espírito, uma aliança que haverá de se cumprir num futuro escatológico. Então, tudo isso nós observamos nestes versículos. E então veremos que a nova aliança ela foi feita com Israel e com Judá. Isso é claro em Jeremias 31:31. Mas mesmo sendo feita com Israel e com Judá, será que essa nova aliança ela exclui os gentios do Antigo Testamento? Se um gentio se convertesse, se um gentio se circuncidasse, e esse gentio poderia participar da Páscoa e poderia participar do povo de Israel como um verdadeiro israelita, esse gentio participaria da nova aliança que Jeremias, que Oséias, que Isaías estão profetizando? Claro que sim. Não é verdade? Então veja, Jeremias 31:31 fala, que essa nova aliança ela é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isaías 54, verso 10, nós lemos ainda assim. Isaías 54:10. Já lemos esse texto, vamos ler de novo. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Aliança com Israel e com Judá. E diz mais, Isaías 61, verso 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Eles, Israel e Judá. E Ezequiel 11:19, nós lemos assim: dar-lhes-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes farei coração de carne. Todos aqui referindo-se certamente a Israel e a Judá. No entanto, quando você vai para Isaías 55, do verso 3 ao 5, você percebe que um dos objetivos da nação de Israel, como uma nação de sacerdotes, é proclamar a glória de Deus a todas as outras nações. E essas nações, crendo na mensagem de salvação que Israel proclamava no Antigo Testamento, na velha dispensação, para a glória de Deus, essas nações também participariam de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Aquelas bênçãos são para quem? Só para os judeus? Para todas as famílias da terra. Então essas promessas da nova aliança, elas se estendem a qualquer judeu que se convertesse no Antigo Testamento. Olha lá Isaías 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então essas fiéis misericórdias, esta graça, este amor, esta bênção que foi prometida lá em Abraão a todas as famílias da terra, também foi prometida a Davi, ao trono de Davi, à descendência de Davi, porque dele vem o descendente prometido. Verso 4, Isaías 55, 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos,
como príncipe e governador dos povos. Então Davi foi dado aqui como um testemunho para os povos da antiguidade, a fim de que eles reconhecessem o Senhor como o único Deus, e o seu descendente, o descendente de Davi, o Messias, como aquele que haverá de governar com cetro de ferro. Verso 5: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então, na verdade, a nova aliança prometida a Israel e a Judá, ela não é especificamente só para Israel e Judá racial. Ela é para todos os verdadeiros israelitas da velha dispensação, do povo do Antigo Testamento, que creram na mensagem do descendente e se converteram ali. Eles estão também esperando participar desta nova aliança que, no futuro, ela vai se consumar. Não é verdade? Então isso fica muito claro. Então os ninivitas participarão desta nova aliança quando ela se consumar? Certamente. Raabe, Ruth. Então veja que não é estranho entender o que nós vamos começar a argumentar daqui para frente, de que a igreja também participa desta nova aliança, mesmo que num momento ainda inaugural, né? Mesmo que no momento ainda em parte, não completamente. Certo? Então não é estranho compreender isso, baseado também no texto que lemos agora de Isaías 55, verso 3. Embora a nova aliança seja exclusiva para Israel, os gentios convertidos também fazem parte de Israel como povo de Deus. E aqui nós citamos algo do Bruce Ware, que trabalha essa questão da nova aliança na perspectiva dispensacional. Lemos assim a citação dele: gentios tornam-se membros da aliança e certamente são entendidos como participantes com Israel da nova aliança. E isto sem impedir o estabelecimento da nova aliança, particularmente e diretamente com Israel. Existe um aspecto específico e particular para Israel na nova aliança? Sim, não estamos negando isso. No futuro, há um futuro escatológico para Israel, entendo eu, este ser também um sine qua non do dispensacionalismo, porque se não há futuro escatológico para Israel, então fica estranho ser dispensacionalista aqui, né? No entanto, os gentios convertidos na velha aliança, eles também fazem parte desta nova aliança. Eles também vão receber este novo coração, este novo espírito. Eles vão estar mais íntimos com Deus, a lei gravada no coração. Ninguém mais vai precisar ensinar ninguém a palavra de Deus, porque o povo de Deus vai saber plenamente a vontade do Senhor, o caráter do Senhor, e conseguir se relacionar perfeitamente com Deus. Porque a lei, ela nos ajuda neste relacionamento com o Senhor. Então, a partir disso, nós queremos observar agora a natureza da nova aliança. Qual a natureza da nova aliança? Respondendo uma daquelas perguntas que nós elencamos no início da nossa palestra. A nova aliança deve ser entendida como uma obrigação. Ela é um contrato, uma obrigação. Sentido extraído do termo hebraico brit, né, que é o termo para aliança, né, a ideia de cortar, né, ali, que expressa uma maneira definitiva e direta de Deus agir graciosamente com o seu povo. Deus se compromete com esta nova aliança. Somente Deus, né, ele garante que ela vai acontecer. Esta obrigação se expressa nas várias promessas que Deus fez a seu povo. Em Jeremias 31, nós lemos: firmarei nova aliança. Deus dizendo: eu vou firmar com vocês uma nova aliança, que vocês não vão fazer nada. Eu vou firmar essa aliança. Por isso que era uma aliança incondicional. Ainda em Jeremias 31, verso 33, nós lemos: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Então esse é um aspecto da natureza da nova aliança. Ela está inscrita na mente. Hoje, por exemplo,
Hoje nós temos que estudar a palavra de Deus, né? O desdobrar da lei do Senhor, para compreender um pouco quem é Deus, do caráter de Deus, para podermos nos relacionar com Deus de modo minimamente apropriado para glorificar o nome do Senhor. E ainda falhamos muito, não é verdade? Ainda falhamos bastante. Talvez por isso existem tantas denominações, grupos, movimentos e teólogos lendo o mesmo livro e muitas vezes tirando conclusões tão distintas, né? A culpa certamente não é do Senhor, é nossa, por causa da nossa inabilidade de conhecer a lei, a palavra, a vontade do Senhor. Este é outro aspecto da natureza da nova aliança. Um terceiro está lá em Jeremias 31, verso 33. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esse é um aspecto da nova aliança também. E no verso 34 de Jeremias 31, diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, nós observaremos mais detidamente esses 4 elementos, né? O primeiro deles é um novo modo de implementação, a internalização da lei. Esse segundo que nós observamos em Jeremias 31, ainda no verso 31, 34, trata de um novo resultado, uma fidelidade a Deus realmente excelente. O terceiro aspecto dessa natureza, também no verso 34, é uma nova base, é um perdão completo final. Fomos perdoados em Cristo? Sim, mas a Bíblia nos instrui a confessar o pecado e continuar pedindo perdão diariamente e constantemente, não é verdade? Vai chegar um dia que ninguém mais vai precisar pedir perdão. Por quê? Porque realmente será completo. Não é que Jesus morreu na cruz e ficou incompleto, não é isso. Mas é porque dentro do tempo da dispensação em que nós estamos, temos o perdão posicionalmente falando, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas todo dia você tem que pedir perdão, não é verdade? Tem que confessar o seu pecado. Na nova aliança, você não vai mais precisar confessar o seu pecado. Tudo perdoado, entende? E tem também um novo escopo de inclusão. A fidelidade da aliança é uma característica de todos os participantes da aliança. Nós temos crentes infiéis, não é verdade? São crentes, mas são infiéis. São aqueles que passarão pelo julgamento do Senhor, né, como que pelo fogo. Não há obra nenhuma, somente foi salvo e não fez nada de útil para o reino de Deus com a sua vida. Embora foi salvo, porque foi pela graça de Deus, não foi por mérito dele. Então, na nova aliança, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, todos estarão sendo fiéis, plenamente fiéis ao Senhor. Percebe que essas características, elas vão se cumprir quando? No futuro escatológico. Essa nova aliança praticamente está falando do nosso estado pleno de salvação, da consumação da nossa salvação, certo? Do plano de salvação, da redenção. Há um novo modo de implementação, né, nessa questão da nova aliança. Então, novamente, agora desdobrando cada um desses aspectos, vamos fazer isso agora. Jeremias 31, 33. Na mente lhes inscreverei as minhas leis, também no coração lhes imprimirei. A principal novidade da nova aliança é nova aliança. Primeira coisa que nós temos que fazer ao estudar a nova aliança é saber que novidade ela traz. Qual é? Ela tem que ter uma novidade, senão não seria nova. E a principal novidade está no fato da internalização da lei do Senhor no coração e não em tábuas de pedra. Isso aí é um contraste entre a aliança sinaítica, lei nas tábuas de pedra, e a nova aliança, onde a lei está no coração. Isso obviamente é metafórico, referindo-se a um profundo conhecimento da lei, não somente no sentido cognitivo, intelectual, mas no sentido espiritual, onde tal conhecimento implica obediência. Vamos conhecer tanto a lei de Deus, vamos estar tão ligados ao Senhor, que vamos viver em plena obediência ao Senhor. Essa é a ideia aqui. Deve-se observar que o problema não é a lei de Moisés, pois entendemos que a lei ela será mantida, né? A lei não vai ser eliminada, ela também permanece perpetuamente, pelo menos os princípios desta lei. O problema é aquele chamado para ser fiel à aliança que transgride a lei. Então, transgredimos a lei porque hoje, na nossa condição, pensando ainda em Israel, no Antigo Testamento, na sua condição, a lei estava ali gravada, a lei estava escrita, mas ela não estava internalizada. Então, haveria infidelidade.
O texto correlato para a nova aliança em Ezequiel, capítulo 36, destaca não uma nova aliança, como em Jeremias 31, mas um novo coração e um novo espírito. A nova aliança se refere a um novo coração, se refere a um novo espírito, um espírito de plena obediência a Deus, um coração comprometido em fidelidade com o Senhor, de modo que não falhará. Isso vai se cumprir no futuro. Para Ezequiel, a natureza da aliança não muda, o que muda é o homem, visto que se torna capaz de cumprir os estatutos da velha aliança, pensando nos princípios, obviamente, né? Ezequiel 36, 26, lendo novamente, para ficar aí na nossa mente, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ainda no verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja, esse versículo é muito interessante, ele está falando de um futuro onde Deus vai colocar o Espírito dentro do povo. Percebe? Ele está apontando para o momento do Pentecostes, onde o Espírito passa a habitar dentro de nós. Lembra do texto que nós lemos de João, capítulo 14, verso 17? O Espírito que está convosco habitará em vós. Em vós é dentro de vós. É o que ele está profetizando aqui. A gente só lembra de Joel capítulo 2, mas é aspecto da nova aliança, uma habitação do Espírito Santo de Deus. Está aqui. Eu vou ler de novo. Verso 27, Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A gente entende, obviamente, que Ezequiel está profetizando para um futuro escatológico. Mas dentro de uma perspectiva de um cumprimento parcial e do cumprimento final, entendemos que esse espírito, como as primícias da nossa redenção, já habita no povo de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Então, se esse Espírito habita, já tem algo da nova aliança acontecendo. Não ela completamente, mas algo da nova aliança acontecendo, que é o Espírito de Deus em nós, que não era assim na velha aliança, na antiga dispensação. Enquanto Jeremias fala de pôr a lei dentro do homem, isso aqui a gente já observou. Daí considerar que um aspecto desta novidade da nova aliança é a doação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em nós, algo da nova aliança começou. Então, não tem como dizer que a igreja está fora desse aspecto da nova aliança. Entende? A igreja goza de algo da nova aliança. Não dela completa, mas sim dela em parte, dela inaugurada, dela iniciada, visto que o Espírito Santo é aspecto fundamental desta nova aliança. Uma questão surge acerca do Espírito. A presença do Espírito no povo de Deus, como descrito em Ezequiel 36, difere em algum aspecto da experiência do Espírito sobre a velha aliança? Tem que diferir, porque se o Espírito na nova aliança vai estar no povo da mesma forma que o Espírito está no povo na velha aliança, o que é que a nova aliança tem de nova? Não é verdade? Então, um dos aspectos de novidade da nova aliança é o Espírito no povo de Deus, ok? E aqui ele não está falando de igreja, aqui ele está falando de Israel, ok? Aqui ele está falando de Israel, não está falando de igreja nesses versículos não. Não pense que eu estou dizendo, então a igreja está aí, de forma nenhuma. Seria um anacronismo, seria cristianizar o Antigo Testamento. A igreja não estamos falando de igreja. Ezequiel, imagino eu, Isaías, eles não pensavam na igreja aqui. Aí nós vamos, quando chegar no Novo Testamento, fazer a relação com esses textos, ok?
A resposta a esta questão que acabamos de fazer afeta nosso entendimento da natureza da nova aliança, como dada a Israel e também como realizada na igreja. O fato é que na igreja o Espírito Santo veio e fica muito claro que o Espírito Santo está em nós de uma maneira sobrenatural e que nós somos o santuário do Espírito Santo. Isso aí ninguém diverge. Então, se esse Espírito de Deus está em nós de uma maneira íntima, mas nós ainda somos pecadores, significa que algo da nova aliança se iniciou, mas não está consumado. Porque também é aspecto da nova aliança, né, essa intimidade com Deus, a lei gravada no coração de tal modo que nós seremos plenamente fiéis ali ao Senhor. Na velha aliança, o Espírito de Deus habitava sobre, talvez com o povo de Israel, no templo, enquanto na nova aliança o Espírito passa a habitar dentro no crente, como observamos em Joel 2, do verso 28 a 29, a profecia que entendemos se cumprir lá em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro. Deste modo, esta característica da nova aliança, a internalização da lei, através da habitação do Espírito de modo mais íntimo no crente, constitui um elemento central de novidade na nova aliança. Isso aqui não tem como fugir, pelo menos à luz do que nós lemos desses textos bíblicos, não tem como tentar fugir dessas verdades. Tem que se encarar tais verdades. Alguns, buscando reafirmar uma maior continuidade, tem duas novas alianças. Chegaram nessa conclusão. Tem duas novas alianças. Mas é esquisito, porque o autor de Hebreus 8, ele fala da nova aliança como citado em Jeremias. Então como é que vão ter duas, né? É a mesma nova aliança. No entanto, no sentido em que ela é iniciada, começada, e no futuro ela será concretizada. Mas um outro aspecto da natureza da nova aliança é exatamente um novo resultado. Esse novo resultado é o quê? É uma fidelidade plena ao Senhor. Lá em Jeremias 31, 34, nós lemos: porque todos me conhecerão. Este é um resultado que a obra interna do Espírito Santo produz, uma completa e duradoura aliança de fidelidade a Deus e à sua lei. A intervenção de Deus em favor de seu povo rebelde resultará em sua completa e permanente aliança de fidelidade. E aqui pensando em Israel. Então lá em Jeremias 32, verso 39, nós lemos assim: dar-lhes-ei um só coração, um só caminho. Veja, ó, todos com o mesmo entendimento da vontade de Deus em fidelidade ao Senhor, para que temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Resultado dessa nova aliança é uma fidelidade plena. Então ela vai se cumprir num futuro escatológico. E isso aqui está sendo profetizado por Jeremias. Jeremias é um profeta ali às portas do cativeiro babilônico, não é verdade? Então Jeremias vê o cativeiro acontecer, vê a invasão, né, em Jerusalém. E ele está pregando para que o povo se arrependa. E a nova aliança tem essa mensagem, para que o povo perceba o projeto de Deus para Israel. Mas infelizmente o povo não se arrependeu. Em Ezequiel 11, 19, lemos também, já lemos esses versículos, mas vamos ler de novo. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Para quê? Para que andem nos meus estatutos, fidelidade, guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, característico, é da natureza da nova aliança, uma obediência plena, uma obediência comprometida, que nós, Israel, não teve e nós hoje também não temos. Então, ela ainda vai se concretizar. Ainda, Ezequiel 36, 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei
a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como é que Deus vai vindicar essa santidade perante elas? Na obediência do povo de Deus, quando eles tiverem internalizado a palavra do Senhor e plenamente obedecendo à vontade de Deus, juntamente com o Espírito do Senhor. Uma outra característica da nova aliança, da natureza da nova aliança, é uma nova base. É um perdão completo final. A nova aliança traz esse aspecto do perdão completo. Temos o perdão em Cristo? Sim. Mas todo dia temos que pedir este perdão. Pensando em Israel, eles tinham o perdão no descendente, no Messias, sim, mas eles tinham que levar o cordeirinho lá para ser sacrificado como oferta pelo pecado, como holocausto, porque deveria haver o símbolo que apontava para o perdão em Cristo. Jeremias 31, verso 34, diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aponta para um perdão pleno, um perdão completo, né? Um perdão final. A nova base é o completo e final perdão de pecados. A novidade desta base é que o perdão atinge um novo nível, além da aliança anterior. Deus não baseará sua aliança somente no perdão dos pecados passados e em sua culpa, mas na remoção de todos os pecados. Perceba então que na aliança, na velha aliança, na aliança sinaítica ou mosaica ali, o perdão dos pecados acontecia quando eu levava o cordeiro, não é? E sacrificava em sacrifício pelos pecados, é oferta pelos pecados ou holocausto para eu obter o perdão dos pecados. Esse sacrifício era feito também pelo sacerdote e também por todo Israel, representando o perdão dos pecados de todo o povo ali. Em contraste com esta velha aliança, né, que é uma aliança escrita em tábuas de pedra, a nova aliança, escrita no coração, ela garante um perdão pleno e completo, onde não mais será necessário o sacrifício do cordeiro. Isso começou quando? Quando da chegada do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não mais é necessário o sacrifício. Essa mosaica, não vivemos nela. A lei ainda tem muita influência, sim. O espírito da lei, os aspectos da lei, né, eles existem no Novo Testamento. O Senhor Jesus sintetizou ali a lei nos grandes princípios, né, que nós conhecemos, os 2 grandes mandamentos ali nos evangelhos. Mas o fato é que o Senhor Jesus, ele acaba, ou melhor, ele começa e instaura o início desta nova aliança, pensando nesta base de um perdão completo. Mas ainda não está, é iniciado, mas não completado, porque hoje não precisamos levar um cordeiro para sacrificar como oferta pelo pecado, mas precisamos pedir perdão, arrepender, confessar pecado, pedir perdão ao Senhor para ter o perdão do pecado. Não é verdade? Não precisamos? Então quer dizer que ainda não está final, esse perdão ainda não se concretizou plenamente, ainda vai acontecer no futuro. Então a nova aliança está apontando para o nosso estado de redenção plena. E tem um novo escopo de inclusão. A fidelidade da aliança é uma característica de todos os participantes da aliança. Desde Jeremias 31, 34. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O conhecimento de Deus internalizado pelo Espírito Santo será para todos os participantes da nova aliança, sem exceção. Todos terão um conhecimento pleno do Senhor ali. Então, esta foi a natureza da nova aliança. O cumprimento antecipado, então, da nova aliança. Em Jeremias 31, observamos uma certa ambiguidade no cumprimento da nova aliança, ao observar os marcadores temporais, os deíticos temporais. E em Jeremias 31, 31 nós lemos: eis aí vem dias. Aponta para o futuro. Ainda em Jeremias 31, 33, depois daqueles dias. Não temos a época certa do cumprimento da promulgação da nova aliança. Sabemos que é futuro, mas não sabemos quando. Podemos apenas apontar quando ocorrerá. Quando o reino de Deus libertar Israel dos seus opressores e quando o Espírito de Deus habitar em companhia de todo o povo de Deus. Então, o Espírito
como aspecto dessa nova aliança, nós sabemos que já passou a habitar dentro do povo de Deus. Não Israel, o Israel étnico, mas da igreja. Alguns, mas é estranho, como é que você pode dizer que a igreja participa da nova aliança se ela foi dada para Israel? Mas lembre-se, gentios, pensando em Isaías 55, também poderiam participar da nova aliança. Se crescem na mensagem de salvação, no descendente, se fossem circuncidados, não somente participavam da Páscoa, gozavam das mesmas leis que os israelitas, eram descendência de Abraão. Em que sentido? Porque tinham a mesma fé de Abraão. Então, qual é a estranheza da igreja participar desta nova aliança no estado inaugural, visto que a igreja recebeu em Pentecostes o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela? E por igreja, obviamente, estamos falando dos convertidos no Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos a nova aliança na perspectiva do Novo Testamento. A nova aliança é mencionada 6 vezes no Novo Testamento. O primeiro versículo está em Lucas 22:20. Lucas 22:20 diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Alguns vão argumentar: olha, mas aqui está na velha aliança, né? Não, então está na velha aliança ainda, não vale para a igreja. Mas esse ensino de Cristo, que foi dado aos apóstolos, certamente é para ser aplicado na igreja que viria, que seria inaugurada. 1 Coríntios 11:25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, veja bem, quando Jesus fala essa expressão nova aliança, você viu que nós lemos vários textos dos profetas, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, todos eles falando da nova aliança, da aliança da paz, da aliança eterna, do novo coração, um novo espírito, aspectos desta nova aliança. Quando Jesus fala nova aliança, o Senhor Jesus ele está evocando toda uma memória discursiva do que se entendia no meio do povo judeu sobre esta nova aliança. Era ou não era? Ou Jesus aqui, ele como falou de uma nova aliança que não tem nada a ver com a aliança veterotestamentária. A nova aliança lá. Não pode, né? Seria muita falta de comunicação, né? E o Senhor Jesus era um excelente comunicador. Então, quando Jesus fala de uma nova aliança aqui, ele está tratando dos textos dos profetas sobre esta nova aliança, e que o sacrifício de Cristo, sua morte, a ressurreição e a assunção estão marcando o início desta nova aliança, né? Numa nova dispensação, quando da descida do Espírito Santo ali, inaugurando a igreja pela primeira vez. A igreja é realmente algo novo, não profetizado no Antigo Testamento, mas começando em Atos 2, mas por esses indícios e evidências, principalmente pela novidade do Espírito Santo, podemos entender que a igreja participa da nova aliança, da mesma nova aliança dada a Israel, só que agora se cumprindo no estágio inicial, e que haverá de se consumar plenamente, não só com Israel também especialmente, mas com todos os gentios que creram na mensagem de salvação. Ainda outro texto do Novo Testamento que fala sobre a nova aliança, que nós já mencionamos, 2 Coríntios capítulo 3, leemos agora o verso 6, diz assim, 2 Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, né? Principalmente por alguns que não querem saber do estudo da Escritura. A letra mata, então vamos deixar de ler, esse negócio de teologia não presta, né? Então vamos viver no Espírito. Então não precisa você preparar sermão, você abre a Bíblia ali em qualquer texto e o Espírito dirige, né? Essa certamente não é a interpretação desse versículo, mas a ideia é que é o contraste
da velha aliança para a nova aliança, né? A velha aliança, a aliança da letra, gravada em pedra, nas tábuas de pedra, ela mata em que sentido? No sentido que a lei tinha uma função, apontar o seu estado de depravação total, a sua completa inabilidade de cumpri-la plenamente. E daí você perceber, você crente do Antigo Testamento, que precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Aí quando chega no Novo Testamento, vem a pergunta: e o gentio que não tem essa lei? Mas lá em Romanos 2,15, Paulo explica, ele tem a lei gravada no seu coração. Esses princípios da lei do Senhor estão, de alguma forma, ali acusando, né? E ele refletindo sobre aquilo, à luz do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo e da pregação da palavra do Senhor, se Deus assim o escolheu, ele pode vir a se converter segundo o querer de Deus. Mas nesta nova aliança, o Espírito dá vida, porque o Espírito traz um novo coração, um coração de obediência. Para quê? Para você viu que a letra, ela mata nesse sentido, ela aponta o seu pecado, estou perdido, e agora? Agora você pode ser salvo, né? Observando ali como o Espírito vai lhe guiar, vai lhe direcionar a vida, pela graça do Senhor e pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, certamente. Então, está mostrando, Paulo dizendo, somos ministros de uma nova aliança, a aliança do Espírito. Por quê? O Espírito existia no Antigo Testamento? Sim. Ele atuava no Antigo Testamento? Sim. Mas ele não estava dentro do povo. Ele estava sobre, ele estava com, mas ele não estava dentro. Por isso a necessidade de um tabernáculo, de um templo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel. Era necessário naquela dispensação para se relacionar com Deus, para adorar o Senhor, para viver em fidelidade a Deus. Agora, ainda hoje a gente tem que estudar como se processa tudo isso, certamente, mas era dessa forma. Na nova aliança não precisa de templo. Veja que quando Cristo foi pregado na cruz e ali partiu, né, para ressuscitar o terceiro dia, o véu do templo se... Por quê? Não precisa de véu, não precisa de santíssimo lugar mais. Acabou todo aquele sistema sacrificial levítico, acabou. Porque o Espírito vai vir, o outro Consolador vai chegar. A nova aliança, ela começa, ela não se consuma, mas ela começa no sacrifício de Cristo. E a igreja, também como povo de Deus, distinto de Israel, iniciada em Atos 2, ela recebe a bênção desta intimidade com Deus. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não sabemos valorizar a intimidade que temos com o Senhor. Se tivesse uma máquina do tempo, nós voltaríamos para o Israel do Antigo Testamento, e nós iríamos ver como os cultos, né, aquele culto no sistema sacrificial levítico, nos afastava de Deus. Nos aproximava, certamente, mas em relação ao que temos hoje, era muito distante do Senhor. Você não tinha intimidade com o Senhor, só alguns. Havia uma tribo só de levitas, sacerdotes, o povo dependia deles para o conhecimento da lei e para poder chegar mais próximo para adorar o Senhor. Hoje, nós temos uma intimidade enorme. Nós deveríamos temer e tremer diante do Senhor, nos cultos que prestamos a Deus, mesmo num culto informal dentro de um lar. A reverência, o cuidado, a reflexão, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque quando você compara nesta nova aliança que vimos com a velha aliança, o Deus é o mesmo. E olha como o Senhor era tão criterioso que o homem foi ajudar para a arca não tombar e ele foi fulminado. Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho, queimados vivos ali, porque Deus se santifica naqueles que se chegam a Ele. Percebe? Nós temos um grande privilégio, porque somos
desta nova aliança, o Espírito habita em nós, santuários do Espírito Santo de Deus, sacerdotes do Senhor, e eu não estou falando somente de pastores e missionários e seminaristas aqui, mas falando de todo crente no Senhor Jesus Cristo, né, que deve ter este entendimento da sua função sacerdotal, ministerial neste mundo, como luz mesmo no meio das trevas. Isso é graça, é bênção, não é para nossa soberba, mas é para nossa alegria e humilhação perceber como Deus nos colocou numa posição tão excelente. Como é que pode? E nós tão grandes pecadores. Isso é suficiente para que você nunca mais fique triste por nada na sua vida. Nós ficamos porque somos pecadores mesmo, mas isso é suficiente para uma alegria plena até a nossa morte ou até a volta do Senhor Jesus. E aí então a nova aliança também aparece em Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja que quando o autor de Hebreus cita o texto na íntegra, né, lá de Jeremias 31, do 31 ao 34, o autor ele mostra que essa nova aliança foi dada à casa de Israel e à casa de Judá. E o autor aos Hebreus, creio eu, estava escrevendo para judeus convertidos, que na verdade, dentro daquele grupo ali que recebe toda a epístola aos Hebreus, haviam judeus convertidos e talvez alguns que se diziam cristãos, mas não estavam tendo uma conduta cristã. Um motivo até da epístola é exatamente para esses que estão fracos na fé se firmassem, observando a superioridade de Cristo sobre tudo da velha aliança. A ideia ali era de uma perseguição. Então, se eu sou judeu naquele período, eu não sou perseguido pelos judeus. Mas se eu sou um judeu convertido a Cristo, eu sou perseguido pelos judeus e posteriormente perseguido pelos romanos. Então, não era vantagem nenhuma ser cristão. Certamente, esses estavam sendo perseguidos, estes irmãos judeus estavam sendo perseguidos pelos do judaísmo. E então, sendo tentados a deixar Cristo para viver, para voltar ao judaísmo. O autor dessa epístola, então, apresenta argumentos teológicos, bíblicos, há uma grande intertextualidade na epístola aos Hebreus, e isso é muito importante para nós dispensacionalistas, porque revela uma continuidade enorme entre Antigo e Novo Testamento, uma continuidade objetiva, porque é textual. Todos os argumentos, basicamente todos os argumentos que o autor de Hebreus dá para aqueles crentes da igreja, para não deixarem a Cristo, são argumentos a partir do Antigo Testamento. E da superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, porque o sacerdócio de Cristo é segundo Melquisedeque, e nesse capítulo, a superioridade da nova aliança de Cristo, que é mediador desta nova aliança, visto que o mediador da velha aliança não chegava nem aos pés do Senhor Jesus, no caso, o sumo sacerdote levítico. Entendemos então que o autor aos Hebreus está aplicando esta nova aliança dada a Israel em Jeremias 31 à igreja. Então, alguns fugindo disso dizem duas novas alianças. É uma para Israel e uma para a igreja. Mas não está sendo dito isso aqui. Está sendo dito que a igreja participa desta nova aliança dada a Israel e a Judá. Como? Os gentios não participavam? O Espírito Santo não é marca desta nova aliança? O Espírito Santo não habita na igreja, dentro de cada convertido ao Senhor Jesus Cristo? Então, como dizer que a igreja não participa dessa nova aliança no seu estágio inicial, né? Observando algo ainda não completo, mas que haverá de se consumar. Também a nova aliança é mencionada em Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele, o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E Hebreus 12, 24, são 6 textos que falam da nova aliança. Hebreus 12, 24 é o último, que diz assim:
e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Percebemos então distintivos desta nova aliança aqui no Novo Testamento, que a distinguem da sua expressão veterotestamentária. Primeiro é a cruz de Cristo e segundo é a vinda do Espírito Santo. Então a nova aliança, como aparece no Novo Testamento, ela tem uma distinção da aliança como aparece no Antigo. Entendemos que no Antigo Testamento os profetas apontam para uma aliança, uma nova aliança que haverá de se consumar no futuro. Entendemos, a partir também da questão do já e do ainda não, mas veja, ele não está engessando, mas estamos observando os textos bíblicos e como eles se articulam. Observamos então que existem duas distinções dessa nova aliança expressa no Novo Testamento. Uma é a cruz de Cristo, a segunda é o Espírito Santo. Vejamos então a cruz de Cristo e a nova aliança. Citando aqui Bruce Ware. Se a novidade da nova aliança é marcada pelo completo e definitivo perdão para o povo de Deus e a internalização da lei pelo Espírito que habita em cada participante dentro da comunidade da aliança, então torna-se claro que a era da nova aliança chega na missão de Jesus. Essa é a conclusão dele, que nós entendemos que é uma boa conclusão. Em Jesus enxergamos o Espírito do Messias ungido. Lucas 4, do 16 ao 21, nós lemos isso. Olha lá, Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus aqui era tido como um rabino, por muitos, como um mestre da lei. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí, obviamente, nós ocidentais, que se não formos observar acuradamente a citação que Jesus fez, talvez não entendamos bem, mas como somos estudantes da Bíblia, sabemos que Jesus parou aí numa metade improvável do versículo. Nós sabemos que a Bíblia hebraica, como nós temos, a Stuttgartensia, ela tem, se eu não me engano, são 22 acentos de poesia, mais uns 26 de prosa. Cada acento desse marca um tipo de entonação na leitura. Você não podia ler de qualquer jeito, certo? São acentos, a gente chama de acentos, mas são marcações, muitos deles para esta leitura e esta entonação. Então, para a leitura aqui, óbvio que na Stuttgartensia está tudo marcadinho, mas na Bíblia que eles tinham na época deles, o antigo, o rolo de Isaías no hebraico, na sua versão em aramaica ali, não tinha esses acentos marcados. Eles sabiam tudo aqui, interessante, Eles sabiam toda a pronúncia, como era para fazer direitinho, assim como eles tinham memorizado a vocalização, só tinha as consoantes. Então, obviamente que Jesus sabia que tinha que terminar de ler aquela parte do texto, e Jesus para num local improvável. Por isso todos ficam espantados, porque Jesus, um mestre, parou exatamente na metade. Poderia até alguém concluir, poderia. Esse mestre não estudou direito? Esse mestre não conhece a lei porque não sabe nem ler corretamente a lei, no sentido, o profeta Isaías, Por isso Jesus, ele explica: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou o que cumpre o ano aceitável do Senhor. Então, claramente aqui, o Senhor Jesus, ele está mostrando um cumprimento parcial. E está deixando claro que o resto do versículo é um cumprimento
final que ainda haverá de acontecer e que nós aguardamos até hoje. O Senhor Jesus ofereceu sua vida como resgate por todos. É óbvio, lá em Marcos 10:45 nós lemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então em Lucas 22:20 nós entendemos que Jesus, por meio do seu sacrifício, garante o perdão dos pecados em que a nova aliança repousa. Olha lá, Lucas 22:20. Semelhantemente, depois de se tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Em sua ressurreição, o Senhor Jesus inaugurou a nova aliança quando ascendeu ao céu para a mão direita do Pai, de onde envia o seu Espírito para habitar em seus seguidores e fazê-los pessoas transformadas, que pelo Espírito agora guardam os requerimentos da lei, não de modo perfeito e completo, como é dito na nova aliança lá pelos profetas, mas com auxílio do Espírito Santo. Olhe Atos capítulo 2, verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Explicando o que foi que aconteceu no Pentecostes. Foi um cumprimento parcial da nova aliança profetizada em Jeremias 31, em Ezequiel 36. Ainda em Gálatas capítulo 4, verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito foi enviado ao nosso coração. E segundo Crônicas, aqui eu acho que é 2 Coríntios 3:18, eu que li errado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, como foi dito, Atos dos Apóstolos, na verdade, são os atos do Espírito Santo, no ministério de Pedro e de Paulo. Romanos 8, do verso 2 ao verso 4, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, não que a lei estava enferma, não que a lei era má, a lei é santa, justa, boa, mas por causa do pecado humano, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se o Espírito Santo é um aspecto da natureza da nova aliança, e este, a terceira pessoa da Trindade, foi derramado sobre a igreja em Pentecoste como um cumprimento parcial da profecia de Joel 2, 28 e 29, entende-se que a nova aliança também, em certa medida, como cumprimento parcial, foi inaugurada, instalada na igreja. Isso não é estranho, porque os gentios também participavam da aliança no Antigo Testamento, mesmo sendo dada a casa de Israel e a casa de Judá. Lembre de Isaías 55, que nós lemos aqui. A Epístola aos Hebreus também nos mostra que o perdão dos pecados foi completamente conquistado por Cristo na cruz, dando início a esta nova aliança. Lembre-se que a natureza da nova aliança consta esse aspecto do perdão pleno. Olhe Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não é mais necessário cordeiro para a propiciação do seu pecado, para a expiação do seu pecado, melhor dizendo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, cumpre requisito da nova aliança. Hebreus 10:18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo.
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, veja que o fato do Senhor morrer numa cruz, ele garante a nós o perdão dos pecados, uma herança eterna, característico da aliança eterna. Esse é um argumento que o autor aos Hebreus está dando para que aqueles crentes fracos na fé, que talvez nem sejam crentes, se arrependam dos seus pecados e se firmem em Cristo. Este é o argumento. Se a igreja não faz parte desta nova aliança, não tem nada a ver com essa nova aliança, por que então o autor está usando este argumento? Teríamos então que rever todo o entendimento da epístola aos Hebreus, o que realmente é bem complicado, né? Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O pecado foi aniquilado plenamente hoje? Ou ainda estamos pecando? Ainda estamos pecando, não é verdade? Mas um dia ele será plenamente aniquilado, porque o sacrifício de Cristo, ele já pagou o preço, cumpriu a exigência. Não é verdade? Foi iniciada essa nova aliança, instaurada hoje. No entanto, ainda pecamos. É o já e o ainda? Não, somos salvos, mas ainda não plenamente. A nova aliança trata de uma completude, de um perdão pleno dos pecados. Não estou dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para o perdão dos pecados. Foi. Só que hoje ainda pecamos. Hoje ainda confessamos o pecado, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus constantemente. Mas vai chegar o dia, ninguém vai mais pedir perdão. Porque plenamente estes pecados, eles serão aniquilados, esquecidos. Ninguém mais vai pecar. E um outro aspecto característico desta nova aliança no Novo Testamento, além da cruz de Cristo, é o Espírito Santo, a vinda do Espírito e a nova aliança. No último dia da festa, o Senhor falou sobre rios de água viva como uma metáfora para a situação dos que receberiam o Espírito Santo, certamente na nova aliança, lá em João, capítulo 7, verso 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Havia um ministério do Espírito no Antigo Testamento. Não temos tantas informações sobre esse ministério. Imagino eu que ele era permanente, porque o Espírito Santo ele tem sua atividade no meio do povo de Deus. Imagino eu que era permanente, mas era distante, era sobre, era com, mas não era dentro. E é o que Jesus está falando aqui. Hoje estamos numa nova dispensação, estamos numa nova aliança, não querendo confundir os termos aqui, onde o Espírito está mais íntimo, dentro, de alguma forma, agindo mais em nós que também somos o povo do Senhor. Lembra que esse texto ele é muito semelhante ao que lemos em Isaías 55, que fala dos gentios que também receberão, participarão desta nova aliança. Olha ainda Ezequiel 36, 27. O Espírito Santo não é enviado sobre o povo de Deus em cumprimento às promessas do Antigo, até após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então lá em Ezequiel 36, 27, lemos assim: porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Mas isso vai se efetivar em parte no momento da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. E Joel 2:28, que é a profecia mais conhecida, lemos assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Todos receberão o espírito do Senhor. Quando chega no Novo Testamento, vem o espírito em parte. Não é verdade? Porque não enche a terra como as águas cobrem o mar, como é descrito na profecia. Mas é interessante também perceber em Joel, capítulo 2, o verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está se referindo a um evento escatológico, muito semelhante à descrição dos eventos dos juízos de Deus no Apocalipse, não é verdade? Então a gente entende que Joel está apontando para o futuro, e que o Espírito aqui também está apontando para um futuro, como a nova aliança apontava para um futuro escatológico. Mas quando chega no Novo Testamento, há um cumprimento parcial. Isso é óbvio pelos textos de Atos capítulo 2 e pelo que acabamos de ler aqui no Evangelho de João 7, 37 a 39, e pelo que vamos ler agora em João 14, 17, como já mencionamos. O Espírito da verdade, João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Velha aliança, o Espírito Santo já habitava, mas habitava sobre, não habitava dentro. Essa é a grande diferença. Por isso entender uma habitação permanente do Espírito no Antigo Testamento, garantindo capacitação, própria salvação, a ação naquelas pessoas, mas também uma habitação dentro, estará em. E isso aconteceria só depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus e o envio do outro Consolador em Atos capítulo 2. A habitação do Espírito na vida dos crentes, de modo íntimo e pessoal, dependeria da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Olha João 16, 7. João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então uma coisa está ligada à outra, né? A cruz de Cristo e a chegada do Espírito Santo de Deus. Lembra? Essa é uma característica da nova aliança ali narrada pelos profetas. Com relação à pneumatologia de Lucas e de Paulo, compreendemos que Lucas enfatiza o aspecto quantitativo, porque a obra, o Evangelho Lucas Atos, né, uma obra só em 2 volumes ali, é um evangelho que enfatiza muito o ser cheio do Espírito Santo no aspecto quantitativo. A expansão da obra do Espírito, como demonstrado no sermão de Pedro, em Atos 2, por exemplo, né? Enquanto Paulo trata do aspecto qualitativo do Espírito Santo na nova aliança, ou seja, o efeito transformador do Espírito na vida das pessoas, como em Efésios 5,18. Então, tanto Lucas como Paulo tratam desta obra do Espírito. Lucas no aspecto quantitativo, na expansão do Espírito, e Paulo no aspecto qualitativo, no sentido de transformação da vida das pessoas pelo ministério interno do Espírito Santo de Deus. Segundo os Coríntios capítulo 3, ele é um excelente exemplo de tratamento de Paulo com relação à obra do Espírito Santo, de transformação na nova aliança. Paulo contrasta a inferioridade da velha aliança com a grande e gloriosa superioridade da nova aliança. Isso aqui é um bom argumento até para quem quer defender a autoria paulina da Epístola aos Hebreus, né? Ele está fazendo a mesma ideia, né? Só que com expressões diferentes. A velha aliança é o ministério da morte e é gravado nas pedras, ou em pedras, segundo os Coríntios 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Já ainda, melhor dizendo, a velha aliança é o ministério da condenação, verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória,
com muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E aqui ele não está fazendo oposição, entenda, né, entre lei e graça, dizendo que no antigo era lei, no novo era graça. Esse não é o propósito do apóstolo Paulo. Mas ele está contrastando as duas alianças e mostrando a superioridade da nova aliança e se colocando como ministro desta nova aliança. A velha aliança era o que se desvanecia, segundo os Coríntios 3, verso 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A ideia é que a velha aliança era provisória, até vir uma permanente. Então a nova aliança ela é eterna, permanente. A nova aliança, por sua vez, é o ministério do Espírito e não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério da nova aliança é o ministério que traz justiça. Olha, segundo os Coríntios 3, 9 e 10, vamos acelerar agora um pouquinho. Diz assim, segundo os Coríntios 3, verso 9 e 10. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Na nova aliança é o Espírito que age para completar nossa transformação, para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, né? Versículo 18 deixa isso muito claro, segundo os Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, transformados para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor. Paulo combinou aqui em seu pensamento da promessa da nova aliança, de Jeremias 31, com a promessa da vinda do Espírito, de Ezequiel 36. Pois é claramente o ministério do Espírito que anima, que dá poder, a eficácia da nova aliança, como se observa em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Apesar de a expressão nova aliança não estar lá em Romanos 8, do verso 2 ao 4, entende-se que Paulo descreve neste texto a realidade da nova aliança, na medida em que contrasta a impotência da lei da velha aliança com o poder transformador que vem através do Espírito. Olha Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Já lemos esse texto, né? Paulo então está afirmando o simples fato de que a lei, apesar de ser santa, justa e boa, Romanos 7, 12, não pode ser cumprida por ninguém. O poder para guardar a lei vem pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, por fim, vamos observar a nova aliança, e é um terceiro aspecto para observar em 10 minutos, né? Vamos fazer aqui bem ligeirinho, é que a nova aliança e a sua relação com o povo de Deus, ok? Então vemos Israel, a igreja e a nova aliança. Como relacionar essas questões? O dispensacionalismo revisado, nesta visão do dispensacionalismo, advoga por Schaeffer, Harry e Walvoord, que defende uma distinção entre Israel e a igreja como povos de Deus distintos, de modo que a nova aliança prometida a Israel foi distinta da nova aliança promulgada à igreja. Tal visão tem sido abandonada pelos dispensacionalistas, inclusive Walvoord e Harry, que reconheceram, assim como Blazing, que o ponto de vista das duas novas alianças é indefensável. E aqui eu estou citando uma conclusão do Bruce Ware. Um sumário das razões por que os dispensacionalistas rejeitaram o ponto de vista das duas novas alianças. Esse ponto foi deixado de lado. Primeiro, que o modo normal de interpretar as várias referências à nova aliança é observando uma nova aliança, e não duas, com o mesmo nome e virtualmente com o mesmo conteúdo. Então fica sem sentido. É como se eu tivesse, para adequar o meu sistema dispensacional, arranjasse uma saída.
Mas uma saída que a Bíblia não explica, não diz isso, é a mesma nova aliança. Não, mas eu sou dispensacionalista, eu sou descontínuo. Então, se eu divido em duas novas alianças, eu me mantenho firme na minha descontinuidade. Mas a questão é que não tem como ser plenamente descontínuo pela Bíblia. Você é descontínuo, mas você tem que ter uma continuidade. A epístola aos Hebreus clama por uma continuidade, porque ela é completa a intertextualidade do Antigo Testamento. São os argumentos dados a uma igreja, a crentes no Senhor Jesus ali. Então não tem como não ter continuidade. Então, dentro do sumário das razões por que muitos dispensacionalistas rejeitaram essa teoria das duas novas alianças. As passagens cruciais da nova aliança em Hebreus são endereçadas aos cristãos, que podem bem ter sido cristãos judeus, muito provavelmente, é o que nós entendemos. Outro aspecto é que é difícil, se não impossível, manter uma distinção consistente entre uma nova aliança para Israel e uma nova aliança exclusiva para a igreja, na referência de Hebreus 12, de 23 a 24. Olha aí, Hebreus 12, 23 a 24. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então não tem como, à luz desse versículo aqui, você fazer uma distinção entre duas novas alianças. Muito claramente está falando da nova aliança, que foi profetizada e que Jesus está cumprindo parcialmente, e que na sua segunda vinda a cumprirá plenamente. Nesta passagem que acabamos de ler, de Hebreus 12, 24 e 23 e 24, ambos, a igreja dos primogênitos, e os santos do Antigo Testamento, os espíritos dos justos aperfeiçoados, são relacionados à nova aliança e não a duas novas alianças. E falando de Abel aqui, reforça a interpretação de que os espíritos dos justos aperfeiçoados apontam para os santos do Antigo Testamento. A menção de Cristo da nova aliança no momento do sermão do cenáculo, na ceia do Senhor, Lucas 22, 20, certamente trouxe à memória dos apóstolos o texto de Jeremias 31, como nós já observamos, e o argumento de Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, como nós já mencionamos. E então, os irmãos já devem ter percebido, por nossa 1h e 40 minutos aqui de conversa, aproximadamente, que defendemos e acreditamos numa inauguração da nova aliança no ministério da igreja, a partir do sacrifício do Senhor Jesus, sua morte, ressurreição e assunção, e da descida do Espírito Santo, o outro Consolador, entendendo que este Espírito é aspecto fundamental da nova aliança prometida pelos profetas. Então, Israel e a igreja possuem aspectos distintos, certamente, mas certa semelhança também. Em que sentido? Ambos participam de uma mesma nova aliança. São distintos como povo de Deus, mas semelhantes neste aspecto da nova aliança. Então, em virtude do nosso tempo, alguns aspectos nós não vamos observar, poucos aspectos, mas entendemos que a Escritura nos dá o material bíblico necessário, textos suficientes para explicar que nós estamos vivendo neste momento do já, aguardando um cumprimento pleno desta nova aliança profetizada ali por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel. Deus nos abençoe. Gostaria de saber do pastor como um irmão de nossas igrejas, estudante de teologia, pode perceber e reconhecer tanta continuidade do plano do referente. Isso foi de ontem, não? Foi não, é de agora mesmo, né? Talvez seja de ontem. Porque eu acho que eu ouvi essa pergunta ontem, não foi? Certo. Então, continuando aqui. Uhum. Estudante de teologia pode perceber e reconhecer tanta continuidade, aí abre parêntese, do plano do referente da salvação, participação da mesma nova aliança, fecha parêntese, sem entender por consequência disso que a igreja é o Israel escatológico, caindo no aliancismo. Então, como um estudante de teologia em nossas igrejas pode reconhecer tanta continuidade
sem entender, por consequência disso, que a igreja é o Israel escatológico. Vocês querem a resposta complexa ou a simples? A simples é, lendo a Bíblia. Ele vai perceber que existem aspectos de descontinuidade e aspectos de continuidade. Porque quem pensa dessa forma tem um sistema na cabeça e lê a Bíblia pelo sistema. Isso é um problema até, né, de uma sistematização da Escritura. Mas quando eu sei que no nosso estudo aqui, a minha crítica minha própria palestra é porque ela foi de vários versículos retirados dos profetas e do Novo Testamento. Mas eu não vi como poderia ser de outra forma, porque tinha que fazer essa relação entre esses textos. Se tivéssemos há mais 2 dias, talvez nós conseguiríamos observar todo o contexto de cada uma dessas passagens e dirimir 2 dias completos, né? 24 horas, não, brincadeira. Aí nós tentaremos dirimir todos os contextos e fazer todas as amarrações, entende? Mas na verdade, o fato de eu apontar uma continuidade, eu estou trabalhando com graus. Eu não estou trabalhando com extremos, como o pastor Helder tem colocado aqui muito bem, são graus. Então tem teólogos que são extremamente descontínuos, mas mesmo que eles não percebam, eles têm uma continuidadezinha. Mesmo que eles não afirmem, mas tem, porque não tem como fugir da Escritura. Por exemplo, só o fato de ter um texto do Antigo citado no Novo como argumento é um tipo de continuidade entre Antigo e Novo. É ou não é? Não tem como ser plenamente descontínuo. Então, na verdade, a partir do estudo dos textos, né, da Escritura, nós percebemos esse aspecto da nova aliança, numa descontinuidade. Por quê? Israel é Israel, igreja é igreja. Quando eu li os textos do Antigo sobre a nova aliança aqui, eu não quis dizer que a igreja estava ali. A igreja foi inaugurada em Atos 2, né? E que aquela profecia da nova aliança é para o futuro. E que eles entendiam isso, para um futuro escatológico. Problema, o Messias chegou. O ápice da Escritura é a chegada do descendente, o Messias, o Salvador, que eles aguardavam, do Cordeiro de Deus. E quando Jesus chega, ele tem atitudes que rompe com a velha aliança. E o judeu crente deveria entender isso na época de Jesus, que Jesus estava fazendo a transição para uma nova aliança. Veja bem, ele chega para os discípulos e diz: olha, arranja um lugar ali para celebrarmos a Páscoa. Lá no meio da Páscoa, Jesus celebra o quê? A ceia do Senhor. Não estou dizendo que foi naquele ponto que começou a nova aliança, mas ali ele já está começando a transição, ou, né, já havia apresentado essa transição. Então, na verdade, nós temos um texto revelado no Antigo sobre a nova aliança. E no Novo Testamento nós temos uma nova revelação, obviamente, complementar, certamente, e que vai mostrando o surgimento de um outro povo, né? Distinto de Israel, a igreja que não tem rei, que não tem exército, que tem outros fundamentos, que se apoiam nos fundamentos da lei, da revelação de Deus no Antigo Testamento, certamente, mas que também são novos. Aí tem as novidades da nova aliança, que a gente vê, é um fato narrado ali, o Espírito desceu. Paulo claramente diz: vocês são santuário do Espírito de Deus. Então, não tem como fugir disso. Se isso é um aspecto da nova aliança, qual a conclusão que nós tiramos? Ela começou, mas ela não se consumou. Isso aconteceu com Isaías 61, verso 2. Né? O Messias chegou, ele começou sua obra messiânica de redenção, mas ele concluiu? Não, porque a natureza não foi redimida, a criação não foi redimida. Nós ainda pecamos, somos santos, mas ainda não plenamente, completamente. Foi começada a obra de redenção. O sacrifício de Cristo é suficiente para completar esta obra de redenção, mas estamos aí num já e ainda não. Então isso não foi inventado e jogado na Bíblia. Lendo o texto bíblico se percebe essas questões. O Espírito Santo habita em nós, mas o Espírito Santo não enche a terra como as águas cobrem o mar. É uma metáfora para a plenitude total do Espírito, onde só existirão nesse planeta pessoas plenas do Espírito Santo. Ainda não é assim. É assim? Será que o nosso presidente vai ser pleno do Espírito Santo de Deus ali? Acho que não, né? Estão entendendo? Então, na leitura natural dos textos, se percebe
se percebe. Então, é até esquisito. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vou ler o texto lá de 1 Coríntios 11, né, do 23 em diante, que fala da ceia, que normalmente eu celebro a ceia lendo aquele texto, né? E aí nós falamos do cálice, o sangue da nova aliança. Irmãos, parêntese, não fazemos parte da nova aliança, mas esse é o cálice do sangue da nova aliança. Vai dar um parafuso na cabeça do irmão. Como, pastor? Está dizendo aqui? Não, nós não fazemos. Só Israel vai fazer parte dessa nova aliança. Então, a própria Escritura vai demonstrando, eu entendo assim, né? Mais uma questão, talvez elucidativa, do que podemos entender como já e ainda não. Geralmente, quando nós vemos, especialmente no texto de Isaías 61, 1 e 2, foi o texto referido em Lucas capítulo 4, vemos aquele texto como uma compressão profética, né? 2 eventos citados no mesmo texto. E usando o já e ainda não como uma chave hermenêutica, a gente pode aplicar o já e ainda não, no caso de Isaías 61, 1 e 2, a 2 eventos distintos, ou só devemos aplicar o já e ainda não quando é o mesmo evento, mas que tem um aspecto aqui e um aspecto mais para frente a ser completado ou cumprido totalmente. Certo. Agora veja, pense da seguinte maneira: essa ideia do já ainda não, ele é deduzido da Escritura, ele não é aplicado à Escritura. Ele é uma espécie de síntese de um padrão que se observa na Bíblia. Você não vai usar tudo, né, na Bíblia do já ainda não. Não é assim que funciona. Ele aparece, você está entendendo? E alguém deu um nome. É que nem eu falo dos 5 pontos do calvinismo. Não tem, alguém deu um nome para isso, né? E acho que não foi Calvino que disse que eram 5 pontos do calvinismo, né? Mas alguém sistematizou para poder nos ajudar. Mas eles estão na Bíblia. Então eu entendo assim, que quando Isaías proferiu aquilo, entenda que o texto é Isaías falando, né? É Isaías falando, certo? E quando Jesus ele evoca aquele texto falando ali, ele mesmo faz a pausa, indicando que um evento se cumpriu e outro não. E é interessante que esses 2 eventos combinam, obviamente que não é sem querer, com a primeira vinda de Cristo e com a segunda vinda de Cristo, né? Então, assim, eu diria a você que depende do texto, né? Depende do contexto. É porque nesse texto ele é emblemático, ele é muito claro, né? Ele aconteceu, Jesus marcadamente fez a pausa ali. Então entendo eu que em alguns textos é possível perceber esse padrão. Esse muito mais claro do que outros, e em outros textos nem tanto. Então eu não colocaria desse, eu aplico nesse texto ou naquele. Não, talvez a palavra seja, eu percebo este padrão em quais textos. Eu acho que seria isso. Qual a diferença entre a posição apresentada pelo Senhor e a posição de Scofield, de que a nova aliança é para Israel, mas com bênçãos extensivas para a igreja, lembrando-nos da aliança abraâmica: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto. Eu digo que a diferença, com todo respeito, é que entendo eu que o Scofield ele não é consistente na argumentação. Ele diz que as bênçãos são estendidas, mas ele não afirma que a igreja participa, né? Eu já ouvi muitos dispensações dizerem isso, né? Olha, a igreja não é o Israel, mas participa das bênçãos de Israel. Beleza, vamos ver na Escritura. Então os textos eles não sustentam, não suportam. Aí teríamos que, por isso que eu disse, né? Teríamos que pegar aquelas 3 posições e investigar todas as 3, observando as falhas de cada posição. Entende? Então você chegar e dizer, ele participa das bênçãos, é como se Israel é da nova aliança e sobra uma coisinha para a igreja, entendeu? Um resto, uma sobra. É como se fica uma espécie de... fica sem fundamento, eu entendo, né? É uma forma de harmonizar. Mas você tem que afirmar, a igreja participa da nova aliança, não completa, né? E a igreja é o povo de Deus hoje. A igreja, se um judeu quiser se converter, tem que participar do ministério da
igreja. Quando a igreja for arrebatada, quem vai ser o povo de Deus? Os santos da tribulação, não é isso? E Israel vai ter uma posição de destaque ali, segundo a nossa escatologia. Certo? Pastor, Diga. a última coisa que o senhor falou foi sobre a nova aliança e o povo de Deus. Certo. E aquele texto de Efésios 2, a segunda parte do capítulo, fala sobre a aproximação dos gentios e das alianças, mas não fala especificamente da nova aliança, exceto se entender lá no versículo 18 que o acesso ao Pai por meio de um Espírito se refere ao benefício da nova aliança, que é a vinda do Espírito Santo. Então eu queria que o senhor dissesse se esse texto ele pode ser usado para apoiar essa ideia ou não. Você percebeu que no nosso estudo nós focalizamos os textos que têm marcado a nova aliança. O aspecto da nova aliança é o Espírito, né, e a cruz de Cristo que, né, garante a redenção plena dos pecados, não precisando mais do Cordeiro. Então, nesse texto aqui, do capítulo 2, a partir do verso 11, não é isso? Né? E diz, porque por ele ambos, verso 18, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, o Espírito. Agora, como especificamente não está falando da nova aliança, é porque ele diz as alianças, né? Verso 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranham as alianças da promessa. Então, quando diz, e são características do que não é crente. Então, assim, tem que ter cuidado, porque esse texto ele não é um texto que está provando, digamos assim, mostrando que a igreja participa da nova aliança. É diferente de 2 Coríntios 3, que é um texto que trata claramente da igreja da nova aliança. Hebreus 8, tá entendendo? Então, assim, seria esticar muito, né? O texto não tem esse propósito. Quando ele diz que aquele povo ali, especificamente, não participa das alianças, é um aspecto de não ser convertido. Aí se eu quiser cavar, né, aí eu vou dizer o quê? Ó, tá vendo? Ó, pela cruz de Cristo eu tenho uma nova aliança, como a gente expôs aqui. Então, nesse sentido também, mas o texto não quer propor isso, né? O texto não tem esse propósito de apresentar a igreja como dentro ou fora da nova aliança. Certo? Não é do aspecto do texto, né? Intenção autoral.